Nos últimos dias, o Congresso impôs novas derrotas ao presidente Jair Bolsonaro ao rejeitar projetos do governo. A Câmara produziu mudanças importantes na proposta original da reforma da Previdência, a principal pauta do Planalto. Entre as matérias que podem ser enterradas no Legislativo figura o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O ex-juiz e fiador de Bolsonaro está sob suspeição por conta da troca de mensagens privadas com procuradores da Lava Jato. Levando em consideração esse quadro recente, o que pensar dos rumos do governo Bolsonaro e da relação dele com o Legislativo? Eu vou conversar com o cientista político Carlos Ranulfo, professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG. Bem-vindo, Ranulfo. Prazer estar aqui. Ranulfo, a notícia da semana foi definitivamente a troca de mensagens entre o ex-ministro Sérgio Moro e o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Foi publicado pelo The Intercept Brasil, né, e o Moro assumiu o ministério como um fiador da moralidade, né, no governo Bolsonaro. Que impacto pode ter essa história sobre o governo? Olha, o impacto imediato é forte, porque aquilo que se suspeitava fica mais ou menos evidenciado. Quer dizer, o juiz Sérgio Moro, o atual ministro, ele era o juiz responsável por um processo onde você tinha, de um lado, a investigação e de outro lado, a defesa. E o ministro, e nesse caso, o juiz tem que ser imparcial. O que as gravações estão mostrando é que o juiz não era imparcial, ele se articulava com a acusação. O juiz não pode chefiar a acusação. É isso que fica evidente, né? Então, existe um vício de origem nesse processo como um todo. E é o que alguns membros do Supremo estão, inclusive, externalizando. O juiz e os procuradores agiram politicamente no processo. É como se eu dissesse, o Lula nunca teve chance no processo, porque já estava articulado. Agora, qual vai ser o impacto disso? Depende um pouco, o impacto imediato sobre o governo, ele não aparece ainda, depende um pouco do que vier por aí. Não vejo disposição, por exemplo, do Congresso em transformar isso ainda num campo de batalha, qualquer coisa do gênero. O próprio presidente tem manifestado apoio e agora verbalizou esse apoio ao Moro, não é? Mas isso é de se esperar, né? O presidente apoia também o ministro do Laranjal, né, assim, do turismo. Então, assim, o Moro o Bolsonaro não vai, nesse momento, dar o braço a torcer. Isso é de se esperar. Eu acho que a crise que está se instalada em torno do Moro depende ainda do tempo e depende do que vier por aí. Agora, que é uma crise com um potencial explosivo enorme, não tem a menor dúvida, porque o Moro tinha ele parecia ser, é aquele negócio, tem que parecer ser, né? E o Moro já não pode nem parecer ser mais imparcial. Ele, evidentemente, foi parcial nesse processo todo. E dá para a gente falar em independência na relação Bolsonaro-Moro ali? O quanto um pode depender do outro? Olha, o Moro isso depende. Perante, claro, a o opinião Moro pública, depende hoje do Bolsonaro, né? O Moro depende do Bolsonaro. O governo Bolsonaro não depende tanto do Moro. O governo Bolsonaro, eu costumo dizer que o governo Bolsonaro é uma junção de várias peças que não se encaixam muito bem e que não se coordenam muito bem, né? Então ele se apoia no grupo militar, se apoia no grupo mais neoliberal, se apoia no Moro e se apoia também nos ministros mais ideológicos, mais obscurantistas, como o ministro da Educação, Relações Exteriores. Você tem pelo menos 4 grupos dentro desse governo e o Bolsonaro seria, em tese, quem coordenaria, né? Não é porque por 2 razões. Primeiro, porque ele não tem capacidade para fazer isso, né? O Bolsonaro, isso já ficou evidente, ele não sabe governar. E segundo, porque ele faz parte de um dos grupos. Ele, evidentemente, tem mais afinidade com esse grupo mais ideológico, que eu diria que é mais obscurantista. Então, ele não consegue se colocar para resolver o conflito e coordenar o governo. Agora, sequer tem capacidade para isso, né? O Bolsonaro acha mais importante beneficiar infrator no trânsito do que qualquer coisa. Então, é um governo de pauta pequena. Eu diria que o Bolsonaro é um governo de pauta pequena, o que é compatível com a trajetória dele de baixo clero.
né? O Bolsonaro pensa a política de maneira miúda. Ele não tem um projeto para o Brasil. Agora, os ministros começam a se manifestar, os ministros do Supremo começam a se manifestar sobre o caso. Gilmar Mendes, inclusive, que sempre foi um opositor da Lava Jato, já fez declarações bem contundentes, né? Inclusive em relação à atuação do Moro. Se esse caso determinar a liberdade de Lula por entendimento do Supremo, o que pode acontecer, na sua opinião, nesse cenário político? É cedo para dizer isso, né? Mas é claro que não dá para antever os desdobramentos disso. É claro que isso coloca tensão, né, no Supremo. O Supremo vai ter opiniões divergentes sobre isso. Eu não me arriscaria a prever o que vai acontecer no caso do Lula. Eu acho que as chances do Lula... Porque já existe uma pauta lá, Sim, já né? existe uma pauta. E o discurso do Lula sai fortalecido, de que ele foi acusado injustamente e julgado injustamente. O Lula ganhou força nesse negócio. Mas não dá para prever o que vai acontecer. Agora, a eventualidade do Lula solto daria à oposição um ponto de aglutinação que ela não tem hoje, né? A oposição hoje, ela não se recuperou da derrota da eleição de 2018, ela tem dificuldades para coordenar suas ações, ela não tem um projeto, ela não tem força ainda para fazer um papel de oposição mais ativo ao governo. Tanto que a principal oposição ao governo vem do Centrão, que não é exatamente uma oposição. O Centrão é um processo, é uma força de barganha, não é uma oposição. O Centrão usa a fragilidade do governo. O governo é extremamente frágil no Congresso, nunca tivemos um governo tão frágil no Congresso. Então o Centrão, que é composto por políticos experientes, aproveita-se dessa fragilidade para extrair tudo que pode do governo, mas ele não atua como oposição, ele só age pragmaticamente. Agora, a oposição não consegue fazer frente. O Lula, solto, a eventualidade, não estou apostando que isso vai acontecer, daria aí sim um ponto de aglutinação para a oposição. Uma coisa que a gente pode dizer desde o início do governo, especialmente desde que os deputados e senadores tomaram posse no início de fevereiro, é que não existe uma articulação, não é? Mesmo antes do Congresso tomar posse, já existe um trabalho que anda, e é normal que isso aconteça mesmo antes da posse. Em momento nenhum isso aconteceu. Essa não articulação, ela está ligada à forma como Bolsonaro assumiu o poder e disse não a um modelo que nós tínhamos, que era o presidencialismo de coalizão. Não é? Quer dizer, como é que você enxerga o encaminhamento dessas relações sem esse modelo, com interesses que são muitas vezes conflitantes, não é? Como é que você vê o caminhar do Congresso descolado e que isso pode significar, descolado do Executivo, não é? Que é de fato uma novidade, e o que pode significar? Veja bem, as pessoas costumam dizer que o presidencialismo de coalizão é um problema no Brasil. Nunca foi. O presidencialismo de coalizão é uma solução, porque quando você tem um país como o nosso, onde o presidente tem que negociar com o Congresso, e o Congresso tem 20 partidos, 30 partidos, 28 partidos, não existe outra alternativa. A melhor maneira dele governar é ele estabelecer uma coalizão com um grupo de partidos. Isso facilita o governo, diminui o custo de governar. Se você não estabelece uma coalizão, a cada vez que você manda uma proposta, você tem que fazer uma negociação intensiva. E a cada vez, isso aí os partidos e deputados cobram mais e mais do governo. Então, fazer uma coalizão... É isso que nós estamos vendo? É isso que nós estamos vendo. É por isso que há essa tensão mais permanente dentro do Congresso? A coalizão reduz o custo de governar. Quando você não faz coalizão, cada medida que você faz é muito mais custosa. A coalizão, não, você negocia no atacado, estabelece certos acordos, dá uma certa divisão de poder. É claro que o presidente tem que controlar essa divisão de poder para evitar desvios, corrupção e tal, mas ela facilita governar. Mas a gente pode falar que isso é bom ou não é? Por que seria ruim fazer isso? Não, veja bem, além do custo em si? Toda democracia que funciona com muitos partidos governa sob coalizão. Entende? Não existe, a coalizão não é ruim.
toda, seja ela sueca, seja ela a belga, seja ela a italiana, seja ela a francesa, ela só não governam dos Estados Unidos, porque só são dois partidos, então dois partidos não dá para fazer coalizão, é um contra o outro mesmo. Mas, no geral, no mundo da democracia, a coalizão é a regra, não é a exceção, é a regra. É uma regra para você lidar com a relação entre os poderes. Então, a tentativa do Bolsonaro inicial era governar com as bancadas temáticas, bancada evangélica, fracassou completamente. Né? E ele percebeu isso, mas não se curvou à evidência, ele não montou uma base. Para piorar, nomeou líderes no Congresso que são incompetentes, né? Que vivem brigando. O líder na Câmara é incompetente, já foi desautorizado pelo próprio presidente da Câmara. Não, os líderes não conversam com ele não tem nenhuma autoridade, ele não consegue marcar uma reunião. Né? Então, o governo não tem. O que vai acontecer? O Congresso vai assumir a sua pauta. Agora, isso já vem... não está fazendo isso? Já vem uma acontecendo. Agenda própria, mas veja só, sob a liderança do Maia? Isso vem acontecendo, sabe, desde quando? Desde Cunha. O raciocínio é longo, não vou poder fazê-lo aqui, mas desde a redemocratização, nós tivemos um largo período onde o Executivo controlava a pauta do Congresso. Fernando Henrique Cardoso e Lula operaram assim. Isso não é nada de mal, eles apenas tinham controle sobre a pauta. Progressivamente, e a partir do governo Dilma, e o Cunha é importante nesse momento, o Congresso vai assumindo uma certa preponderância, vai começando a colocar a sua pauta. Um exemplo, o orçamento impositivo. Foi uma derrota do Legislativo imposta ao Executivo, patrocinada por quem? Inicialmente pelo Cunha, agora tivemos uma segunda etapa. Então o Congresso vem progressivamente assumindo um papel maior nessa relação. E como você está diante de um governo frágil, que não tem base nenhuma, a tendência é que ele assume. Qual que é a expectativa do Maia, do Rodrigo Maia? Se apresentar como o condutor de uma pauta que tira o Brasil da crise, e não o Bolsonaro, o Maia. O Maia está pensando... Você vê ambições maiores? Claro, a pauta é do... essa reforma da Previdência é a reforma do Congresso. Será que ele está ansiando ambicionando a presidência da República? A reforma da Previdência atual que está lá já é do Congresso. Já não tem capitalizar. O que o governo dizer? É a nova Previdência. Já acabou a nova, porque não vai ter capitalização. Então tem que tirar o nova. Entendeu? A nova Previdência era por causa da capitalização. A capitalização está descartada, assim como está o BPC, assim como está outras coisas. Pelo menos por isso. Estão dizendo que vão mandar outro projeto, mas por essa reforma... Isso é conversa fiada. Isso é, como diria, mimimi. Né? Então, o Congresso está assumindo o protagonismo desse negócio. Se isso vai, onde é que isso vai dar, não sabemos, porque esse Congresso também tem dificuldade de articulação, porque os partidos são frágeis, há uma dispersão muito grande, o Centrão é um grupo muito pragmático, que também não tem um projeto. Eu diria o seguinte, hoje ninguém tem um projeto muito claro para o Brasil. Tá? Ninguém tem um projeto muito claro para isso. Você tem várias coisas a conversar. O Maia que está assumindo esse protagonismo não tem? Não tem. Projeto para o Brasil não tem. Tá? Você pode dizer, por exemplo, você pega o Guedes. O Guedes tem um projeto para a economia. Mas qual que é o projeto do Guedes para a economia? Para recuperar a economia. Cortar, fazer o ajuste fiscal. Quando chegar lá no osso, aí ele vai falar assim, mercado, vem que agora nós fizemos tudo para vocês. O mercado não vai vir, não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, Por que você acha que ele não vai vir? Porque, olha, nós já tivemos essa experiência. O FHC pensava, ele fez o primeiro mandato de ajuste, pensando que no segundo a economia recuperava. No segundo a economia não recuperou, foi para o buraco. Né? Não vai ser assim. Não existe país no capitalismo recente que saia de crise sem um papel protagonista do Estado. Foi assim com a Coreia. Para alavancar o desenvolvimento. Para alavancar. Você tem que ter um projeto de desenvolvimento. Não adianta só você cortar e esperar que o mercado venha. Né? Como é que a Coreia saiu? Como é que a Coreia emergiu? Como é que a China emergiu? É assim que se faz as coisas. Então não existe projeto. O projeto do Moro para combater a corrupção, a essa altura já não dá nem para rir, né? Algumas, não sei exatamente, 2 semanas talvez, o presidente se reuniu com os chefes dos poderes, né, o presidente Jair Bolsonaro, os demais chefes dos poderes, e falou num acordo entre poderes, que acabou sendo desautorizado pelo Rodrigo Maia, que disse que não tinha acordo nenhum e tal. Mas ele tinha uma
visível intenção ali. Sim, sim. Não é? Num momento, digamos, delicado e tal. Como é que você enxerga, como é que você coloca esse episódio dentro desse cenário que você está pintando? Esse episódio vai dentro de um cenário onde, progressivamente, o governo Bolsonaro, certamente em função de conversas ali internas e tal, foi percebendo que era preciso baixar a bola, foi percebendo que a coisa estava muito desorganizada e que era preciso dar algumas sinalizações de que haveria ordem daqui para frente, né? Conflitos internos, os filhos do Bolsonaro falando pelos cotovelos, o Bolsonaro atravessando a coisa para entregar a proposta de trânsito, quando isso não tem muita importância. Então, ali é um gesto de marketing, fundamentalmente um gesto de marketing, que os presidentes do Congresso, da Câmara e o Dias Toffoli caíram. Foram lá fazer papel de bobo para o Bolsonaro falar que tinha feito um acordo. Acordo sobre o quê? Acordo sobre o quê? Né? Acordo tem que ser substantivo. Acordo não pode ser assim, estou de bem, né? Acordo tem que ser substantivo, ele tem que ter pontos de pau. O que foi acordado? Nada, foi nada. Foi só, vamos ser amigo? É isso que eles fizeram, vamos ser amigo? E o Toffoli não podia fazer isso de forma alguma. Né? Porque, novamente, o Toffoli, o Supremo é um cara que tem que dirimir conflito. Ele não pode falar que vai ser amigo daquele ou daquele poder. Um absurdo completo. O papel do Toffoli foi vergonhoso. Né? Agora, ali foi marketing. Nesse sentido, pode-se dizer que o último mês e meio, o Bolsonaro estava tendo sucesso em baixar a tensão. Ele chegou a temer que viesse um tsunami por causa das investigações do Flávio. Vai vir mais dia, menos dia, vai vir, né? Porque o tsunami dele eu acho que sim. Hora que esse negócio aparecer tudo ali, aquele negócio vai ser barra pesada. Mas isso está caminhando lentamente, não se pode apressar essas coisas. Ninguém sabe do Queiroz. Ninguém sabe do Queiroz. O Queiroz está escondido, lá onde os milicianos ficam, certamente. Né? Então, mas esse é o tsunami que vem por aí. Mas o governo ele tinha conseguido acalmar as coisas, agora temos esse vazamento que coloca turbulência de novo no cenário. Né? E só não está mais turbulento porque o Congresso não quer que esteja. Porque se o Congresso quisesse que estivesse, nós estaríamos hoje pondo fogo no país. Em maio, nós tivemos aí aquela movimentação, né? Duas grandes manifestações, as manifestações pró-educação, depois veio uma manifestação chamada pelo próprio presidente em apoio a ele, fazendo um contraponto aos protestos relacionados à educação e às decisões do MEC e tal. Como é que você avalia a possibilidade do Bolsonaro manter essa dependência com as massas para governar descolado das relações do Congresso e usar sempre esse recurso? Qual que é a possibilidade dele se fiar nisso e disso funcionar? Não, ele vai se fiar nisso, vai continuar se fiando nisso, porque isso tem uma certa pressão, isso exerce uma certa pressão que pode ser feita diretamente sobre juízes, sobre deputados e tal. Então ele vai continuar fazendo isso, ele, os filhos e tal, os deputados, né? Acho que, de fato, essa é uma característica das democracias, inclusive, nesse tipo de pressão direta que a internet possibilita. Agora, as manifestações pró-governo no dia 26 mostram, que foram no domingo, né? Já mostram uma diminuição muito sensível da mobilização pró-governo. Né? Foram poucas as cidades em que você teve manifestações de peso. Então, se você compara com todos os últimos anos e o que foi na rua para defender o governo, eu diria que há uma diminuição muito grande do núcleo disposto a comprar a briga pelo governo Bolsonaro. Sendo assim, eu acho que essa arma vai se manter apenas como arma virtual. Eu acho que dificilmente o governo vai querer colocar gente na rua. Ela vai se manter como arma virtual, porque como arma virtual ela se mantém. Né? Mas dificilmente o governo vai investir em manifestações de massa. Eu acho que a tendência vai ser que a oposição comece a investir em manifestações de massa, mas o governo não. Acho que ele não vai ter força para isso. Greve geral, por exemplo, marcada para essa sexta-feira. Pode ter algum tipo de impacto nesse cenário? Ela vai ter mobilização, mas eu não acho que ainda está. Eu acho que esse tipo de
de manifestação, ele funciona quando o governo, o quadro de crise tem que estar mais aguda para funcionar. Né? O governo superou, parecia que entrar numa crise aguda, não entrou, superou um pouco. Não há hoje uma crise aguda de governo. Então as manifestações podem ocorrer, mas não tendem a ir num crescendo. Né? Eu acho que não é essa a expectativa que tem. A experiência que a gente tem na América Latina é um pouco essa. Quando o governo entra em crise, Bolívia, Equador, Venezuela, todo lugar que foi, Peru, o governo entra em crise, as manifestações vão se avolumando e aí elas se transformam num negócio que vai, num movimento que vai cada vez mais pressionando o governo. Acho que não está dado esse quadro no Brasil. O elemento economia. O elemento economia e talvez grandes escândalos do governo, talvez grandes decepções. A hora que você junta o elemento economia com o elemento grandes decepções, como, por exemplo, revelações, não essa do Moro não chega a ser tanto, mas revelações de maior calibre, né, sobre práticas do filho do presidente, por exemplo, relações com milícias, coisas que podem, de fato, mexer e acender e vinculado a um agravamento da situação econômica. Eu acho que a situação econômica deve ser muito preocupante para o governo. Não há nenhum sinal de melhora. Para o país, né? E para o país, claro, mas né, a perspectiva era que o governo crescesse inicialmente, o país crescesse mais de 2%, já vai para 1%, daqui a pouco vai baixar a menos de 1%. O número de desempregados é altíssimo, não tem perspectiva. Então, isso de fato, isso cala fundo. Quer dizer, Mas, considerando esse cenário, é um governo que sobrevive até o fim? Porque é um governo que está... A gente faz essa pergunta porque está num cenário novo, assim, com 5 meses de governo, o que tinha de elemento aí, de tensão, não é? De novidade e tensão era muita coisa. Olha, então, essa foi uma pergunta que surgiu num dado momento e claro. Não é uma discussão que foi dada. Pode sobreviver. O governo Sarney sobreviveu. Foi um governo ruim até o fim. Né? Governos podem sobreviver. Sangrando, claro que pode sobreviver. Hoje, a ideia de que o governo vai ser um sucesso é uma ideia mais remota. Agora, não há nada no horizonte, nada que diga que o governo vai ser interrompido daqui a... Até porque a oposição não se lançou nisso, ninguém se lançou no impeachment, não há condições para isso e nem faz muito sentido. Nós não podemos entrar numa dinâmica... Tem uma oposição fragilizada. E nós não podemos entrar numa dinâmica de o governo entrou, vamos derrubar o governo, aí ninguém governa. Né? Então, acho que isso não está dado. Eu acho que a tendência é um governo frágil e que vive de sobressaltos. Eu acho que o Brasil vai continuar em crise. Eu acho que a questão é essa. O governo Bolsonaro não é um governo de saída da crise. É um governo, talvez, um governo muito ruim, né? E que em vários aspectos vai aprofundar a crise no Brasil. No aspecto social, no aspecto ambiental e talvez até no aspecto econômico. Acho que vai haver um aprofundamento da crise que vai durar aí um tempo. Nem uma luzinha lá no final? Nem meia. Eu acho que o próximo presidente vai pegar um rabo de foguete. Ranulfo, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o cientista político Carlos Ranulfo, professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG, apesar dessas notícias, né, e dessa avaliação preocupante. É sempre um prazer tê-lo aqui no Mundo Político. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou o YouTube. Para falar conosco, o Twitter ou o e-mail. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.